Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que é bendito para todos sempre. Queridos, é sempre uma alegria para nós estarmos aqui, alegria rever alguns irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu te vi aí também, que Deus te abençoe. E quando nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para louvarmos a esse Deus tão maravilhoso, para ouvirmos a sua palavra, o nosso dia não se torna mais um dia como um outro qualquer, porque o Espírito de Deus ele está presente no nosso meio e Ele vai trabalhando, Ele vai falando aos nossos corações e trazendo à nossa memória aquilo que verdadeiramente pode nos dar esperança. Sem perda de tempo, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Aleluia. Assim diz a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu lerei novamente: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eu estava observando o pastor Valteci fazer as observações com muita prudência em relação a esse momento que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia, trazendo as recomendações para nós, para os devidos cuidados, trazendo as orientações para que nós perseveremos, servindo ao Senhor, congregando como igreja do Senhor, mas tendo cuidado de tomarmos as precauções devidas como servos de Deus e, sobretudo, como cidadãos. Nós temos a nossa responsabilidade no exercício da nossa cidadania, no cuidado da nossa saúde, no cuidado na hora de votar, como foi orado aqui, foi orientado. Então, eu e você temos preocupações ou responsabilidades em tudo aquilo que nós viermos a fazer. E quando nós paramos para pensar e refletir sobre a palavra de Deus, é inegável que não tem como nós deixarmos de refletir um pouco, e eu falei sobre isso aqui outro dia, numa sexta-feira, quando no início do ano de 2020, um ano com grandes perspectivas do ponto de vista econômico para a nossa nação, o mundo vivendo um novo tempo, novas propostas, a expectativa de um novo tempo, e de uma maneira súbita, de uma maneira rápida, nós fomos pegos de surpresa com a notícia de que o mundo estava vivendo a pandemia, e a partir desse tempo nós começamos a experimentar e vivenciar situações e ocorrências que nós jamais imaginaríamos. Eu, nos altos dos meus 49 anos, eu confesso para vocês que eu não teria que usar isso aqui, que me causa fadiga, que me causa falta de ar, que às vezes eu deixo de frequentar determinados locais porque eu prefiro não usar isso aqui. Mas como cidadão eu prefiro usar. E hoje, nesta manhã, além de ser privilegiado por ministrar a palavra de Deus e poder ficar sem a máscara, e você vai continuar usando a sua, eu estou certo e estou tranquilo que o nosso Deus ele está no controle de todas as coisas, e chegará um tempo que todos nós ficaremos livres disso tudo. E quando nós paramos para observar essas coisas, irmãos, nós temos diante de nós um texto como esse, que diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O pregador, o sábio que escreveu esse texto, no capítulo 3, a partir do versículo 1, e se nós pudermos ler quando chegarmos em casa, ou você puder ler quando chegar em casa, esses 22 versículos que traz essa narrativa sobre o tempo, sobre as experiências, os tempos que as coisas acontecem na nossa vida, coisas que trazem alegria ao nosso coração, mas também coisas que trazem sofrimento, que traz dor, que traz decepção, que traz angústia. Mas nós que estamos aqui nesta noite, nesta manhã,
nós estamos diante de um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E apesar de, porventura, nós estejamos vivendo momentos de adversidade e de aflição, a sua palavra diz para mim e para você que nós temos que ter bom ânimo, porque no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E se eu e você temos a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, dentro das nossas vidas, nós também somos mais do que vencedores. E quando nós paramos para analisar e para refletir sobre essa passagem, do capítulo 3 de Eclesiastes, nós tiramos algumas lições deste sábio que traz para nós, para a nossa reflexão nesta manhã, do primeiro versículo ao versículo 8, quando ele nos ensina e ministra para nós que há algo acima do ser humano, algo que foge ao nosso controle. Coisas que acontecem na nossa vida que nós não gostaríamos que acontecesse conosco. Coisas que nós vivenciamos, que se dependesse de nós, nós não vivenciaríamos. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele equilibra todas as experiências que nós vivemos. E o tempo, ele está pautado em dias, em horas, em minutos, em segundos, em anos, em estações. Mas nós não vivenciamos em nenhuma delas todas as lutas que nós temos a enfrentar. Nós passamos por momentos de adversidade, mas sempre há diante de nós um novo alvorecer, um tempo novo para nós, uma experiência nova, um momento onde nós podemos voltar o nosso olhar para os céus e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado da minha vida, até aqui o Senhor tem cuidado da minha família, até aqui coisas extraordinárias estão acontecendo, apesar de que eu esteja enfrentando algum tipo de adversidade. Na segunda parte desse capítulo 1, nós vemos o sábio ministrando através dessa palavra que há algo que une o homem a Deus. No versículo 11 ele diz que tudo fez formoso em seu tempo. Ele pôs na mente do homem a ideia de eternidade, se bem que esse não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Nós vemos através desse ensinamento, ou dessa passagem, de que o homem ele não tomou conhecimento de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Quando ele, lá no jardim do Éden ainda, ele desobedeceu ao Senhor. E as grandiosas obras que Deus tinha para realizar na vida do homem, e as grandiosas obras que Ele tinha criado para que nós tivéssemos acessos e tivéssemos conhecimento, isso foi rompido pela mente pecaminosa, pelo o ato de não obedecer o princípio da sua palavra. E todas essas coisas ficaram em um segundo plano. Mas eu e você, através dessa palavra, sabendo que o Deus a quem nós servimos tem propósito em tudo que se faz, Ele ministra ao nosso coração a eternidade, para que eu e você possamos entender e saber que, a despeito de todas as coisas que nós vivemos nesse tempo presente, há uma promessa para nós, há uma esperança para nós de eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8, versículo 18, ele diz que, independente das dificuldades, as aflições desse tempo presente, elas não podem ser comparadas à glória que um dia nos será revelada. Eu e você precisamos crer nessa verdade. Eu e você precisamos tomar esse valor como pauta ou como princípio de vida para nós, para que nós possamos romper e sermos abençoados pelo Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos no capítulo 3 de Eclesiastes, ele vê algo que está ao redor do ser humano. Nós podemos reafirmar, porque nós já falamos sobre isso aqui no início da nossa fala, que os problemas e os fardos da vida, eles são para todos. Que nós enfrentamos adversidades e enfrentamos problemas. Mas nós também temos uma certeza e uma convicção de que não há credo, não há religião, não há cor, não há condição social para nos blindar ou nos proteger dos problemas que porventura nos afligem no nosso dia a dia. Todos nós estamos suscetíveis a viver a adversidade, momentos de lutas e de sofrimentos. Mas eu e você que estamos aqui nesta manhã, precisamos entender, irmãos, que assim como o povo de Israel caminhou durante 40 anos pelo deserto,
Parecia uma caminhada infindável, mas eles tinham um princípio e um valor e uma promessa sobre eles, que dizia que eles estavam a caminho de uma terra que manava leite e mel, e eles estavam caminhando por aquele deserto. E talvez eu e você que estamos aqui nesta manhã estejamos passando problemas na nossa vida que nos fazem entender que nosso deserto está demorando muito tempo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta manhã, que não há nenhum deserto infindável diante de nós. Nós chegaremos do outro lado, nós alcançaremos o propósito que Deus tem para mim e para você. Talvez você esteja vivendo momentos dentro da sua casa, que está totalmente diferente do escopo, daquilo que você sonhou, daquilo que você projetou para você e para os seus filhos. E você tem enfrentado adversidades dentro do seu casamento, tem enfrentado adversidades dentro do seu relacionamento com a sua família. Mas eu quero declarar para a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus, que o seu deserto, ele não é infindável na sua vida. Haverá um tempo que acontecerá um milagre extraordinário da parte do Senhor. E tudo que está errado chegará no lugar. Tudo que tem trazido dor e sofrimento apaziguará e acabará. Tudo aquilo que tem trazido lágrimas aos seus olhos, Deus vai trazer um sorriso no seu rosto, porque Ele morreu na cruz do Calvário, não foi por acaso, mas para que eu e você vivamos uma vida de bênção e de vitória. Eu e você precisamos tomar essas verdades sobre as nossas vidas. E eu e você que estamos aqui nesta manhã, precisamos entender que para que nós vivamos aquilo que Deus tem propósito para a nossa vida, ainda que tudo tenha um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há algumas lições, e alguns valores, e alguns princípios bíblicos, que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas, para que as bênçãos do Senhor aconteçam de maneira contínua na nossa vida e na nossa casa. A primeira delas eu quero pensar com você um pouco nesta manhã. É que você deve listar as suas prioridades e estabelecer os seus alvos, as suas metas e os seus propósitos. Por que eu digo isso, queridos? Porque muitas das vezes a nossa lista de coisas que nós precisamos realizar, a nossa lista de coisas que nós precisamos fazer, a nossa lista dos nossos desejos, eles não estão organizados de maneira com que nós possamos focar o nosso objetivo em buscar a resposta da parte de Deus para aquilo que nós estejamos vivenciando. Então nós temos uma lista talvez lá de 5, 10, 15, 30, 50 itens de coisa que nós sonhamos, que nós projetamos, daquilo que nós queremos alcançar. A Bíblia diz que nós devemos deleitar no Senhor, que Ele concederá aquilo que deseja o nosso coração. Mas as coisas que vão acontecer conosco, aquilo que vai acontecer comigo e com você, é quando nós listarmos aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós devemos buscar primeiramente na nossa vida, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Senhor, para o relacionamento das pessoas que estão à nossa volta, para os relacionamentos com a nossa família. Nós temos que buscar aquilo que é essencial. Nós precisamos esclarecer com clareza que seus objetivos são esses. Porque muitos de nós labutamos, lutamos, pelejamos, corremos atrás, mas nós estamos correndo na contramão da direção, do propósito de Deus para as nossas vidas. E é muito importante, irmãos, nós entendermos que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos andar inquietos e preocupados com as solicitudes da vida, as coisas que estão à nossa volta. Nós temos que ter um alvo estabelecido. Nós precisamos saber por que nós estamos neste lugar. Nós precisamos entender por que nós estamos passando por esse processo de pandemia. Por que que Deus tem permitido nós permanecermos mais dentro da nossa casa. Nós precisamos deixar claro qual é o nosso objetivo e qual é o nosso propósito de vida. A Bíblia conta a história de uma mulher, no Evangelho de 2 São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25.
Uma mulher que enfrentava muita adversidade. Ela enfrentava muitos problemas, porque ela tinha uma doença incurável. E ela já havia gastado todos os seus recursos. Ela já havia buscado alternativas de solucionar os seus problemas em todos os lugares. Ela já tinha buscado ajuda onde ela podia bater a porta. Mas um dia, e ela não conseguiu resolver, mas um dia essa mulher, ela ouvindo falar da fama de Jesus Cristo de Nazaré, que estava passando por aquele lugar, ela decidiu no seu coração estabelecer um alvo e uma meta, que era sair do lugar onde ela estava segregada. Ela não olhou as dificuldades, ela não olhou o preconceito, ela não olhou os riscos que ela estava correndo por desobedecer uma ordem, um princípio da sociedade da sua época. Mas ela estabeleceu como alvo e como meta sair do lugar onde ela estava reclusa e caminhar pelo meio da multidão. E ela decididamente no seu coração estabeleceu como meta não aproximar de Jesus e clamar pelo seu socorro, não aproximar para Jesus e pedir para que ele fosse à sua casa, mas ela estabeleceu como meta na sua vida tão somente chegar ao próximo do mestre e tocar nas suas vestes. E a Bíblia diz que ao tocar nas vestes de Jesus, essa mulher recebeu a virtude do mestre e ela foi curada imediatamente. Eu quero dizer para você nesta manhã, em nome do Senhor dos Exércitos, se você estabelecer as metas corretas, se você estabelecer o alvo correto para a sua vida, toque em Jesus, peça a Ele o socorro, porque o socorro virá sobre a sua vida e coisas extraordinárias acontecerão e o nome dele será glorificado na sua vida. Eu e você precisamos estabelecer metas, alvos, propósito na nossa vida, porque o tempo passa, o tempo voa, o tempo corre, e eu e você precisamos estar atento a todas essas coisas. Em segundo lugar, que eu quero pensar com você, a primeira dela é liste suas prioridades, estabeleça seus alvos e metas. A segunda dela, não desperdice seu tempo com futilidades. Futilidade é coisa sem valor, coisa sem significância para nós. Futilidade é aquilo que nós fazemos que não traz para nós nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de desenvolvimento como ser humano. São as coisas, como o pastor João Carlos pregou aqui na sexta-feira, que nem sempre, às vezes não é pecado, mas são embaraços que nos impedem de aproximar daquele que tem o controle do tempo e o controle de todas as coisas nas suas mãos. E eu e você precisamos estar atentos a essas coisas, porque a Bíblia, ela fala de futilidades que roubam o nosso tempo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 16 ao 17, até a parte A, diz que nós devemos evitar conversas inúteis e profanas, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como câncer. Ou seja, no sentido figurado, é tudo aquilo que apodrece e produz destruição nas nossas vidas. Queridos, nós temos vivido um tempo que nós temos vivido numa sociedade que não tem aproveitado bem o seu tempo. Algumas ferramentas que foram criadas, que quando nós sabemos fazer o bom uso delas, elas são abençoadoras para as nossas vidas. Eu me alegro, porque muitas coisas que eu não conseguia fazer, de aqueles reparos domésticos, aquelas coisas pequenas que eu precisava fazer na minha casa, eu tenho o Google para me ensinar. Então o Google, ele tem ensinamentos preciosos para nós. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. Porque outro dia o pastor Cláudio, aqui pregando aqui na igreja, ele falou de uma ferramenta que todos nós temos no nosso smartphone, que controla o tempo das nossas atividades na internet, assistindo vídeos do YouTube, acessando as nossas mídias sociais. Eu estou falando
mas porque eu uso só o WhatsApp, as outras, graças a Deus, eu estou resistindo, eu ainda não tenho. E é um desafio para nós, porque essas coisas em muito pouco nos edificam. Eu não estou aqui pregando ou falando para você que você precisa viver num isolamento total. Eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo que eu e você precisamos guardar o nosso coração, para que nós não desperdicemos o nosso tempo com coisas que não trazem crescimento e desenvolvimento para as nossas vidas. O salmista, no capítulo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque isso acontecendo, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo que este homem fizer vai prosperar. Nós estamos aqui nesta manhã, o Espírito de Deus está falando ao meu e ao seu coração, que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros de água, que venhamos dar o fruto na estação própria, e essas cujas folhas não caem, e tudo que nós fizermos irá prosperar. Se nós queremos aproveitar o nosso tempo, se nós queremos viver dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos deixar de lado as coisas que são profanas e inúteis para nós, e nos apegar àquilo que a palavra de Deus nos ensina, apegar àquilo que a palavra de Deus nos exorta a fazer, porque fazendo assim nós iremos prosperar, e nós seremos mais do que vencedores e abençoados. Portanto, nós precisamos listar as nossas prioridades e estabelecer os nossos alvos e as nossas metas. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com futilidades e com coisas que não nos fazem crescer. Em terceiro lugar, nós precisamos investir o nosso tempo em coisas que são produtivas. Seria interessante que eu e você fizéssemos uma reflexão nesta hora. A começar lá da segunda-feira, trazer à nossa memória tudo aquilo que nós fizemos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes no decorrer da semana, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, hoje. Quais foram as nossas atitudes? E fazer uma reflexão para saber se todas essas coisas foram coisas produtivas, foram coisas que trouxeram algum tipo de crescimento para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos um exemplo maravilhoso de que nós precisamos investir em coisas produtivas, que é o Senhor Jesus, o nosso maior modelo. Mateus 9:35 diz que Jesus, ele percorria por todas as cidades, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino. E eu digo que ele queria e desejava ardentemente no seu coração, em todo o tempo, fazer o reino de Deus conhecido entre os homens. E se eu e você nos propomos a ser servos do Deus Altíssimo, que queremos que o tempo que Ele nos ofertou, nos presenteou, seja com o propósito de glorificar e exaltar o Seu nome, nós precisamos investir em coisas, em atividades que sejam produtivas para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Nós precisamos entender isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz para nós que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, nós precisamos fazer para a glória de Deus.
Eu e você precisamos entender esses valores e esses princípios. E aí talvez você possa me perguntar, irmão Esron, o que é atividade produtiva? O que é atividade produtiva? Para ver se eu estou fazendo alguma coisa, é fazer o reino de Deus conhecido, através das suas atitudes. É você investir tempo de qualidade com seus filhos. É você talvez aprender um instrumento para trocar lá na célula. É talvez você sair para passear com a sua esposa, com seu cônjuge, para que vocês possam ter um tempo a sós. Isso é atividade produtiva. A história de um homem bem conhecido aqui na igreja, que o pastor Fabiano compartilhou a experiência que ele vivenciou, quando ele estava, me parece que ali na ABB, com um amigo, e ele foi até a sauna com esse amigo, e quando chegou lá, tinha um homem de quase 2 metros de altura, totalmente nu, de cabeça baixa e chorando dentro da sauna. E eles entraram e começaram a conversar e falar das maravilhas que Deus faz, de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano, quando ele investe a sua vida em coisas produtivas. E em um determinado momento aquele homem começou a conversar com eles. E o pastor Fabiano, contando essa experiência aqui na igreja, ele diz que ali dentro daquela sauna, ele pôde falar do amor de Jesus para aquele homem. E ele nu, dentro da sauna, ele levantou a sua mão, aceitou a Jesus. E a sua vida foi transformada. Porque aquele homem estava chorando, porque ele estava ali, e ele havia saído de casa com uma sacola na mão, e não sabia para onde ele ia. Mas Deus deu a ele uma oportunidade, para que ele investisse a sua vida em algo produtivo, entregar-se a Jesus. E a sua história, ela foi transformada, e ela foi mudada para a glória de Deus. E eu tive a oportunidade de conhecer esse homem, de conversar com esse homem, um homem muito simples, que em alguns eventos aqui da igreja ele trabalha fazendo churrasco, prestando o serviço de fazer churrasco. E um dia eu estava conversando com ele, e ele estava contando dos grandes feitos de Jesus na sua vida. E ele compartilhou comigo uma experiência, porque ele é analfabeto, e ele estava congregando ao Senhor ali, numa igreja aqui nessa região de Barcelona, de Eldorado, alguma coisa assim. E um dia na igreja, um casal jovem sentou ao seu lado. E o pastor pediu que a pessoa que estava com a Bíblia aberta compartilhasse a leitura do texto com a pessoa que estava do seu lado sem a Bíblia. E aquela mulher que estava sentada do seu lado era uma visitante da igreja, morava lá em Vitória, e foi cultuar a Deus ali juntamente com aqueles irmãos. E essa mulher colocou a Bíblia para ele ler, e ele constrangido falou que não precisava, que ele tinha dificuldade por causa das suas vistas, mas ele estava constrangido porque ele não conseguia ler. E aquela mulher insistindo, ele teve que confessar para ela que ele era um analfabeto. E ela esperou o culto terminar, chamou ele no canto e falou: meu irmão, a Bíblia, ela contém coisas grandiosas, palavras e promessas extraordinárias para todos os servos de Deus. E eu queria desafiar você a aprender a ler. Eu queria alfabetizar você. Eu vou me propor a sair da minha casa 2 vezes na semana. Vou pegar o ônibus lá em Vitória e vir até a sua casa para te ensinar a ler. E ele aceitou o desafio. E essa irmã, durante 1 ano e meio, 2 vezes na semana, ela deixava o seu marido lá em Vitória e vinha até aqui para ministrar e ensinar, alfabetizar aquele irmão. E ele contando a sua experiência, esse testemunho, ele estava louvando a Deus, porque irmão, ele contava: irmão, eu consigo, além de escrever o meu nome, todo dia da minha vida eu consigo ler a palavra de Deus, e ela tem me fortalecido. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Deus é maravilhoso, amados. Quando nós dispomos a entregar a nossa vida ao Senhor e investir o nosso tempo em atividade produtiva, nós vemos coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida e o nome do Senhor sendo glorificado. Em quarto e último lugar, eu quero pensar com você, é que nós devemos aproveitar as oportunidades. Há muitas chances que acontecem na nossa vida, ao longo da nossa existência. Mas as boas oportunidades, elas são raras. Elas são raras. Se nós cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas, que tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Muitas vezes, nós deixamos as oportunidades passar por causa do cansaço, por causa do desânimo, por causa da falta de motivação. E todas essas coisas, nós temos um Deus que é capaz de nos restaurar. E quando a idade chega, quando o tempo chega, nós vemos o quanto é difícil. E aqui nós temos alguns jovens, alguns adolescentes, e muitas das vezes eles têm a oportunidade de dedicar o seu tempo em fazer algo produtivo e aproveitar as oportunidades que os pais permitem, a oportunidade que a vida proporciona, e deixa sair por entre os dedos, deixa esvair, deixa escapar. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para que o seu coração seja motivado, para que o seu coração seja animado a aproveitar todas as oportunidades que Deus tem colocado diante da sua vida. Eu e você, meus amados, certamente já deixamos passar algumas oportunidades. Eu me lembro que ainda jovem, bem jovem, com todas as dificuldades que existiam, eu poderia ter estudado mais. E depois que chega uma certa idade, e nós vemos a importância disso na nossa vida, nós temos de abrir mão das oportunidades, de desfrutar a nossa família, para correr atrás do prejuízo. E eu e você estamos aqui nesta manhã, porque muitas das vezes, Deus tem dado para cada um de nós que estamos aqui oportunidades. Seja no ministério, seja no investimento onde vai solidificar o seu relacionamento familiar, seja talvez uma oportunidade de empreender algo novo na sua vida profissional, seja até mesmo uma oportunidade de mudança do seu emprego. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, com o nosso olhar voltado para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, entregando a nossa vida ao Senhor, confiando nele, porque tudo Ele fará no tempo oportuno. E a Bíblia nos ensina, queridos, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que nós temos que ter cuidado com a maneira como nós vivemos, que nós não devemos viver como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus, que nos encoraja a aproveitarmos a oportunidade que está diante de nós, independente do cenário que nós imaginamos que poderá acontecer, ou não conseguimos imaginar. Deixa eu te dar um exemplo. Abraão, quando foi chamado, recebeu uma palavra de Deus para que saísse da sua terra e do meio da sua parentela. Ele aproveitou a oportunidade que vinha da parte de Deus para si, sem saber para onde ia, sem saber qual o cenário que ele ia enfrentar, mas confiando tão somente na oportunidade que Deus colocou diante dele. Ele obedeceu,
e deu passos em direção àquilo que Deus tinha para a sua história. E talvez eu e você que estamos aqui nesta noite, recebemos promessas, recebemos palavras e oportunidades da parte de Deus. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos crer que o Deus que caminha conosco, Ele está no controle de todas as coisas. E se nós darmos o passo, se nós caminharmos em direção à nossa história, Deus vai realizar coisas extraordinárias. Aquilo que não for capaz de nós fazermos, Ele vai fazer por nós. Mas eu tenho a certeza absoluta que Ele vai mover ao meu favor e ao seu favor. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho certeza: quando nós damos passo em direção às oportunidades que Deus coloca diante de nós, Deus, Ele moverá os céus e a terra para que esse milagre aconteça. Mas aquilo que compete a mim e a você fazer, os passos que precisam ser dados, as renúncias que precisam ser feitas, Ele não vai fazer por nós, Ele não vai fazer por mim, Ele não vai fazer por você. Nós precisamos tão somente viver na dependência do Senhor, como José, que ainda que estava vivendo um momento de desprezo, de opressão, de prisão, de perda familiar, mas ele decidiu confiar na oportunidade de ter um relacionamento fiel com Deus verdadeiro. E a despeito de tudo aquilo que ele vivenciou, ele não deixou que os cenários que estavam à sua volta lhe aprisionar, não deixou que os cenários que estavam à sua volta fazer com que ele recuasse. Todavia ele continuou dando passos em direção a viver uma vida de fidelidade e de obediência ao Senhor. E coisas extraordinárias aconteceram. Deus o colocou num patamar que talvez nem mesmo ele imaginava, porque ele aproveitou a oportunidade de demonstrar para o Senhor que ele era totalmente dependente dele. Eu e você precisamos sair daqui nesta manhã com essa convicção. Todos nós que estamos aqui, Deus tem propósitos na nossa vida. Nós não somos pessoas inúteis, nós não somos pessoas que fomos forjadas ou fomos criadas pelo Senhor para viver uma vida de derrota, mas Deus nos escolheu, Deus nos pagou um alto preço por nós, para que nós vivenciássemos uma vida de dependência e de relacionamento com Ele, para que através das nossas atitudes, através das nossas ações, os frutos que Ele, através do seu sacrifício, inseriu em cada um de nós, pudesse florescer e o seu nome ser glorificado através das nossas vidas. Por isso eu e você precisamos, meu irmão, minha irmã, entender que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E para que eu e você possamos viver um tempo de experiências, talvez a qual nós nunca vivenciamos, nós precisamos listar as nossas prioridades e estabelecer os alvos e as metas e os propósitos que Deus tem permitido que venham à nossa mente. Nós precisamos não desperdiçar o nosso tempo com aquilo que não traz crescimento para as nossas vidas. Nós precisamos investir na nossa vida atividades que sejam produtivas, que glorificam o nome do Senhor e nos fazem crescer. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. O pastor Valteci, ele citou parte de um texto que eu gosto muito. Em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Às vezes nós paramos para pensar que há tanta coisa desarrumada na nossa vida, ou que o desenho não pareça ser algo que seja produtivo.
E conta-se uma história de um menino, uma pequena criança, que a sua mãe trabalhava de bordadeira, e aquela mulher todas as manhãs, ela colocava o seu material de trabalho sobre a mesa, e aquela criança brincando aos seus pés, perguntava para ela o que ela estava fazendo. E a mãe falava: meu filho, vai brincar, porque eu estou fazendo algo precioso e grandioso. E ele dizia: mãe, eu vou brincar, mas está tudo tão desarrumado. Os fios estão tão bagunçados, estão tão misturados, que eu não consigo entender porque você fala que está fazendo algo especial e grandioso. Mas houve um tempo que aquele menino perguntou mais uma vez à sua mãe, e ela pegou aquela criança no colo e mostrou para ele um bordado lindo e maravilhoso que ela estava produzindo para presenteá-lo. E ele ficou maravilhado, o seu coração se alegrou, o seu coração ficou jubiloso, porque ele entendeu que aquela mãe, ela tinha um propósito de abençoar a sua vida. Muitas das vezes, nós nos portamos como essa criança debaixo da mesa, e olhamos para o céu e perguntamos para Deus: Senhor, está tudo tão desarrumado, está tudo tão fora de ordem, não faz sentido nenhum o que está acontecendo. E Deus, Ele diz: meu filho, descansa, espera em mim, confia em mim. Há propósito para tudo debaixo do céu. E talvez você esteja falando para o Senhor que está muito desarrumado e não está te agradando. Mas chegará um tempo que Ele te pegará no colo e Ele mostrará a história da sua vida, que foi gloriosa e maravilhosa. E esse presente que você vai receber dele fará com que você possa se jubilar e se alegrar na sua presença. O texto que o pastor citou e veio à minha memória, e eu queria terminar essa reflexão nessa manhã com você. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela sua oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no versículo 8 ele traz um encorajamento para os irmãos da igreja de Filipe, e para mim e para você que está aqui nesta manhã. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É um desafio para mim e para você aqui nesta manhã, ocupar o nosso pensamento com as coisas que nos fazem entender que tudo tem um propósito na nossa vida. Porque a vontade do Deus que nós servimos, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria convidar o pastor aqui para orar pelos irmãos. Eu tenho certeza que Deus, Ele falou ao seu coração nesta manhã.
Eu tenho certeza que coisas extraordinárias Deus tem para realizar na sua vida, na sua família. E Deus, Ele está mostrando a cada um de nós nesta manhã aquilo que nós precisamos fazer para que o propósito dEle seja estabelecido dentro da nossa vida. Eu não sei do que se trata, mas o Espírito Santo, Ele está presente neste lugar para ministrar ao seu coração.